Atenção, Brasil, vem para mim, por favor. Eu vou conversar com o advogado Dr. Roberto, que defende não, né? Não tenho que defender, mas que trabalha para a família da Vitória. Doutor Roberto, obrigado mais uma vez por conversar aqui conosco, pela sua gentileza. Não é? Conversei sábado com a dona Rosana, que nos fez duas revelações muito explosivas sobre esse caso, que eu tenho certeza que a polícia já está debruçada. Primeiro, doutor, já pergunto para o senhor. Dona Rosana diz que teme algum tipo de represália, que pessoas estranhas teriam passado aos arredores da casa dela. Eu falei imediatamente no sábado, já pede para o seu advogado, dona Rosana, comunicar oficialmente isso à polícia e diga do medo que a senhora tem, até para entrar num programa aí de proteção à testemunha que é fundamental. Boa noite. Boa noite, Bate. Agradeço mais uma vez a participação no seu programa, tá? Realmente, hoje eu tive novamente com a dona Rosana à tarde, tá? E ela me relatou a ameaça que ela está sentindo, porque alguns carros estão passando à noite, tá? Na rua dela, que não são comuns. E eu vim imediatamente aqui para a delegacia trazer alguns papéis, tanto dela como do pai, do Beto, né? Para a delegada. E aí, conversando com ela, eu solicitei, né? Formalmente, tá? Uma proteção à mãe, a dona Rosana. E ela me prometeu que estaria mandando, tá, uma ronda, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar, passar com mais frequência na rua dela. Muito bem, então isso já foi solicitado hoje pelo advogado da família da Vitória e essa mãe tem que ter proteção, né? A família tem que ter proteção. Da mesma maneira, doutor, eu sei que o senhor não tem nada a ver com o Caio, com aquele rapaz que é uma testemunha ouro, que é uma testemunha importante, mas eu queria dar suas considerações sobre o seguinte. Também, com exclusividade, a dona Rosana revelou aqui no Cidade Alerta no sábado de que, menos de um dia depois do sumiço, do sequestro da Vitória, esse rapaz apareceu na rua da dona Rosana pedindo uma moto porque poderia saber onde estaria a Vitória. Isso 5 pessoas contaram para a dona Rosana. Antes do senhor comentar, me dá o trechinho de 10 segundos que a dona Rosana comentou isso. Segundo informações, ele foi até lá na minha rua e pediu uma moto emprestada, que ele sabia onde ela estava, algo assim. Doutor, o quão importante pode ser nesse processo, nesse inquérito, essa suposta apresentação espontânea do Caio como vizinho da família de tentar localizar a Vitória menos de 24 horas depois do sumiço dela? Essa informação, Bate, quando a dona Rosana me passou na semana passada, durante o decorrer das investigações, né, do homicídio, tá? Eu trouxe para a doutora Bruna e ela imediatamente mandou uma equipe, tá? Chamou o Caio aqui para a delegacia, ele foi ouvido mais de uma vez, tá? E aí depois chamaram os pais deles. Tá, mas e aí? Esse depoimento ajuda em alguma coisa? Esse Caio pode contribuir de alguma forma? Então, está sendo analisado pelo todo o conjunto probatório, né, que a polícia está levantando aqui no inquérito policial, tá? Muito bem, olha, o fato é o seguinte, se uma pessoa... Eu já falo com o senhor, fica aí, doutor, não foge não. O negócio é o seguinte, se esse rapaz realmente procurou a família de maneira espontânea, primeiro, é um cara que mesmo se for alvo dessa quadrilha que teria feito essa maldade com a Vitória, é um homem também que podia estar correndo algum tipo de risco. É claro que agora, depois de tudo isso, nenhum bandido é tonto de se atrever a se meter de novo com qualquer pessoa da cidade, porque a polícia está de olho. Agora, esse homem precisa ser ouvido com todo rigor, como eu imagino que foi ouvido, porque, afinal de contas, se ele teria dito isso mesmo a 5 pessoas, como a dona Rosana falou, ele, sem dúvida, podia saber de como salvar a Vitória. Mas também naquela altura, no sábado, pelo exame do Instituto Médico Legal, a Vitória já estava morta. Eu já volto com o senhor. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Amanhã tem mais. Até lá. Pois bem, você que continua comigo, o doutor Roberto, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Saiu o laudo que confirma a morte, né? A morte da Vitória, o tipo de morte. Por favor, Percival, é como se fosse um mata-leão, vulgarmente falando, né? Exatamente. O laudo necroscópico confirma oficialmente aquilo que nós antecipamos aqui no Cidade Alerta. A menina Vitória foi vítima de asfixia mecânica. Equivale, popularmente falando, a um mata-leão. Quer dizer, alguém agarrou pelo pescoço e apertou até a morte. Agora, ô doutor... Esse laudo que saiu, eu tenho certeza que, junto com ele, o senhor viu agora há pouco no e-mail da delegada, inclusive, esse laudo, ela te deu acesso a essas informações que a gente tinha noticiado em primeira mão também aqui no começo do Cidade Alerta. O que eu quero saber é o seguinte, a polícia, pelo que o senhor sabe, tem a plena convicção
que seriam 3 pessoas envolvidas, pelo menos, na morte da Vitória? Sim, Bate, porque pelos relatos, né, de como aconteceu o crime, né, a Vitória foi raptada lá próximo ao ginásio, tá? Tinha uma pessoa que pôs ela dentro do carro e mais 2 na frente, tá? A polícia tem a convicção de que pelo menos são 3 autores desse delito. E a dona Rosana, mãe da Vitória, está convicta que a filha jamais entraria numa boa naquele carro. O que parece para o senhor? Ela realmente foi colocada de maneira violenta dentro do carro? Não, Bate, pelo que eu conversei ainda hoje, novamente com a dona Rosana, tá? Que ela, há uns 15 dias, 20 dias antes de acontecer esse fato com a pequena Vitória, né? Foi o que ela falou, parece uma mensagem de Deus, né? Para alertar a filha de não entrar em carro de estranhos. Então a gente percebe que a pequena Vitória entrou, que conhecia essa pessoa. Então mesmo sem... Então, alguém que se vingou, seja por causa de tráfico de drogas, seja por causa de agiota, eles colocaram uma pessoa ligada à família da Vitória para fazer essa vingança, é isso? Na opinião do senhor? Eu já não sei se colocaram, vamos dizer, a Vitória ou acabaram confundindo ela, Bate. Tá, mas o fato é que pegaram a Vitória, né? E tanto é que ela deve ter entrado no carro, retirou os patins e ela, vamos dizer, pelo que a gente percebe do laudo da perícia, né? Ela foi levada ao local em que foi morta, tá? Com os chinelos, porque nos chinelos havia muita terra do local. Então, se ela tivesse, vamos dizer, sido morta no carro, já de início, ela estaria ainda com os patins. E o que a gente percebe é que não aconteceu. Mas isso que tá estranho demais, doutor, não tá... O senhor me perdoa, não tá casando. Porque assim, se ela... Ok, foi confundida. Vamos partir do princípio, nessa tese que a gente está falando agora, que ela foi levada por engano. Se ela foi levada por engano, a pessoa que estava levando ela, o sequestrador, conhecia ela de outra oportunidade. Senão essa menina não ia tirar os patins e entrar tranquilamente no carro. Concorda? Sim, concordo com você, Bate. Tanto é que eu acho que quando falaram que isso agora é hipótese, suposições, tá? Eu tô supondo que quando ela entrou no carro, viu que tinha mais pessoas, falaram que ia levar ela para tal lugar, ela deve ter reconhecido uma das pessoas que acabaram matando-a. Ou seja, sendo por motivo de tráfico de drogas ou então por causa de agiota, essas pessoas podem ter colocado algum conhecido da Vitória para colocar a menina dentro do carro. É vingança por briga familiar completamente descartada nessa altura, essa hipótese? A delegada aqui, a doutora Bruna, está investigando todas as hipóteses, tá? Inclusive isso de desavença familiar, tudo está sendo tudo investigado para poder esclarecer com maior certeza e franqueza, né? Para dar uma resposta não só à sociedade, mas como aos pais também, Bate. Uma outra pergunta que ainda não foi respondida, não sei se o senhor já tem algum norte sobre isso. A Vitória teria sido levada pelos laudos preliminares às 2 da tarde do local, do ginásio, e teria sido morta pelo menos, não é, por volta de 10 horas depois desse sequestro. Ou seja, 2 da tarde, meia-noite, completa 10 horas, não é? Completou 10 horas de sequestro. Então ela teria sido morta por esses laudos preliminares por volta de meia-noite, 2 da manhã. Nesse meio tempo, a polícia já sabe onde a Vitória ficou? Foi em algum cativeiro? Foi dentro do carro? Foi no meio do mato? Já se sabe do sequestro até o ponto onde o corpo foi deixado? Onde que eles ficaram rodando com a menina? Bate, pelo que eu li do laudo apresentado pela doutora Bruna, tá? Emitido pelo IML de Sorocaba, não há precisão do horário da morte, tá? Supõe-se, tá, que ela foi morta tão logo ela tenha sido raptada. Então, essa história de 10 horas aí, tá, não consta no laudo. Isso daí são suposições, Bate. Eu queria deixar bem claro. Na verdade, foi uma pessoa ligada ao ML que falou para o Percy isso, não é, Percy? Fala para o advogado que às vezes até o Percy tem informação de fonte dele, informação forte. Ouve só, doutor. Eu quero até esclarecer o advogado o seguinte, eu conversei com um dos legistas e um cadáver sendo examinado no ML, a proximidade da morte, o horário preciso, é informada
de várias maneiras. Por exemplo, um corpo humano em decomposição, ele lentamente, ele se degradando, ele atrai, por exemplo, a presença de insetos. E a partir da presença de alguns insetos, por exemplo, algum tipo específico, é possível se aproximar do horário. Então, não está no laudo necroscópico. Foi assassinada 10 horas depois. Mas os peritos, conversando informalmente, aliás, foi louvável a polícia lá ter esse cuidado, conversar com os peritos, não ficar esperando o laudo ficar pronto, por isso eu antecipei aqui a informação. Então é possível, sim, pela decomposição de um corpo humano, você ter uma proximidade do horário da morte. Entendeu, doutor? Não, eu entendi. Essa informação eu não tinha aqui no laudo, né? Como eu falei. Perfeito. Agora, eu estou recebendo uma informação aqui, doutor, de uma fonte da nossa Mariana Ferreira, que é o seguinte, que não tem como ela ter sido colocada, né, pelas informações do laudo, ela não teria sido colocada numa boa dentro do carro, ela não teria entrado numa boa dentro do carro, porque o corpo dela tem marcas que ela teria sido arrastada. Mas também, Mariana, pode ter sido arrastada ou na hora que ela foi abordada, arrebatada, ou então na hora que ela foi deixada no local da desova, que foi essa estrada, tá certo? Doutor, muito obrigado pela... O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? O senhor que acabou de sair da sala da delegada? Ô, Bate, só para complementar... Pois não. Essa informação de que, vamos dizer, tem hematomas no corpo, não tem, tá? Eu vi o laudo, apresenta lá, os hematomas estão somente no pulso, tá? Que foram decorrentes que ela ficou amarrada. Mas tem um hematoma no cotovelo, não, doutor? Outras marcas no corpo não existem. Tem um hematoma no corpo, no cotovelo esquerdo. Não tem. Isso daí, o que acontece... o que acontece, segundo o laudo aqui apresenta, né, apontou, que seriam insetos que estariam roendo, tá, a menina. Entendi. Então, ô Percival... Tá comendo o corpo dela. Pelo laudo conclusivo, ou seja, eles precisaram fazer um estudo, não é, que demora mais um pouco, o que parecia, numa análise preliminar do legista, a pessoa arrastada, depois disso é confirmado, então, não houve... Ela não foi arrastada, ela andou espontaneamente. Então vamos separar as coisas tecnicamente falando. O primeiro levantamento pericial foi feito no local do encontro do corpo da menina Vitória pelo Instituto de Criminalística, que não tem nada com exame de cadáver, com necrópsia, não tem nada a ver. Nesse exame do local, eles chegaram a essa conclusão, que ela foi arrastada. Posteriormente, o corpo levado para o ML, você detalha isso. Perfeito. Então é isso, doutor. As informações passadas pelos peritos, não é, para o Percival, pelos peritos, a análise do local, do corpo no local, foi evidenciado depois numa análise minuciosa no IML aqui de São Paulo, que o que parecia ser no cotovelo esquerdo, inclusive eu vi as fotos da perícia, você deve ter tido acesso também. Sim. Aquilo então já era a causa do estágio avançado de decomposição, ou seja, a menina ficou mais de uma semana naquele ponto com um local com umidade, realmente está propício a isso, uma região cheia de bichos, inclusive. Doutor, muito obrigado, estou à sua disposição para o que precisar falar mais, tá bom, meu amigo? Tá bom, agradeço. Obrigado aí, Bate.